Bem-vindos a mais um vídeo de dicas do Treina Web. Meu nome é Elton Fonseca e eu vou mostrar como é possível retornar JSON de forma extremamente simples no Laravel. Bom, vamos lá. Aqui eu declarei uma rota dentro do arquivo api.php. Caso você ainda não conheça as diferenças entre o arquivo api.php e o arquivo web.php, arquivos de rotas do Laravel, aconselho você dar uma olhada aí no nosso YouTube, que nós temos um vídeo específico mostrando as diferenças entre esses dois arquivos de rotas. Muito bem, essa rota é muito simples, ela utiliza o método get e aqui nós vamos utilizar o endereço /students, que aponta para o método index do controller studentController. Aqui dentro eu já deixei o método criado e para a gente saber se caiu aqui, eu posso, por exemplo, dar um echo dizendo estou aqui. E para nós testarmos aqui esse nosso exemplo, eu vou utilizar o Postman, que é um cliente HTTP, onde a gente consegue ver certinho aqui qual o tipo de conteúdo que ele está retornando, o status e tudo mais. Então aqui a minha aplicação está dentro de http escola.test/students, que é aqui o endereço que nós colocamos. Só que antes do /students nós temos que colocar /api, porque é um prefixo de rota deste arquivo api.php, conforme eu falei lá no vídeo de dicas sobre as diferenças entre os arquivos web e api.php. Muito bem, então ele já caiu ali dentro do nosso método e aqui agora nós podemos começar a trabalhar. Bom, o Laravel tem algo sensacional, que é o seguinte: sempre que nós retornamos aqui algo que ele consegue converter para JSON, automaticamente ele faz esse trabalho. Então ele verifica se é um array, se é um iterable ou outros tipos de dados que podem ser convertidos para JSON. Se for, ele automaticamente já faz esse trabalho para a gente. Aqui, por exemplo, nós vamos fazer o seguinte: vamos retornar aqui um array. Nesse array eu vou colocar aqui uma mensagem, como se fosse uma mensagem de erro, certo? E vou dizer aqui erro interno no servidor. Muito bem, o que vai acontecer? Automaticamente o Laravel vai pegar esse array e converter para JSON. Então vamos lá, se nós fizermos a requisição novamente aqui, nós vamos ver o quê? Que ele enviou para a gente a mensagem no formato JSON, automaticamente ele já passou o código 200 e se nós formos olhar aqui nos headers, veja que ele já retornou para a gente aqui o tipo de conteúdo application JSON, certo? Então, muito legal. Basicamente, ele faz todo o trabalho para a gente. Porém, existem situações onde nós precisamos personalizar este retorno. Por exemplo, aqui, ao invés de retornar simplesmente o método o status 200, eu quero retornar o status 500, que é o status de erro interno. Como que eu posso fazer isso? Eu posso vir aqui e utilizar um método chamado response. Neste método, primeiro eu passo o conteúdo, aqui no caso o meu conteúdo será o array, e depois eu passo o status que eu quero, aqui no caso o status 500. Muito bem, vamos voltar aqui e agora nós vamos ver que ele vai aqui definir o status como internal server erro. Muito bem. Voltando aqui, o que nós podemos fazer ainda? Se você achar que direto aqui no response fica meio ilegível, né, porque ele faz essa conversão para JSON aqui de forma automática, nós podemos também vir aqui e fazer o quê? Chamar um outro método chamado JSON aqui. Para esse método, nós passamos o mesmo padrão. Nós vamos passar aqui o item que a gente quer converter para JSON e depois nós vamos passar aqui o status HTTP. Muito bem. A partir de agora, nós vamos ter o mesmo resultado, mesma coisa aqui. Se nós formos aqui nos headers da resposta, nós vamos ver que ele indicou para a gente a mesma coisa e nós conseguimos aqui um código um pouco mais legível, né? Isso é uma questão aí de gosto. A partir daqui nós poderíamos chamar outros métodos aqui da response, como o método headers, para definir headers de resposta e tudo mais. Legal, só que um grande detalhe, né? Aqui eu estou retornando um array simples. E se eu quisesse retornar, por exemplo, uma lista de estudantes, como ficaria isso? Basicamente, mesma coisa. Por quê?
o Laravel ele converte também collections do Eloquent para JSON. Então, se a gente quiser retornar aqui, por exemplo, uma lista de estudantes, eu posso vir aqui, já deixei o model aqui, eu venho aqui, utilizo o model student, vou chamar aqui o método get para pegar todos os estudantes. Como é uma collection, automaticamente ele vai converter para JSON e aqui eu vou passar o código 200. Muito bem, voltando aqui no Postman, nós vamos ver que ele já retornou para a gente aqui a lista de estudantes e o nosso código com status 200. Muito legal. E se nós quisermos simplesmente retornar aqui um JSON com status 200, né, como nós estamos fazendo aqui, nós poderíamos vir aqui e passar direto para o return a minha collection com os dados. Ele vai automaticamente converter isso para JSON. Então vamos lá. Se nós viermos aqui e enviar, veja que nós tivemos o mesmo resultado. Então, o que nós podemos resumir aqui? Nós podemos utilizar, né, o helper response, o método JSON e tudo mais, ou nós podemos, se formos retornar um JSON com o status 200 e sem nenhum header, nós podemos simplesmente aqui dar um return e ele vai converter esses dados se for possível. Então, se for um iterable, se for uma collection, se for um array, automaticamente o Laravel faz esse trabalho para a gente, certo? Fique à vontade para conhecer os nossos cursos de Laravel, inclusive temos um novo curso agora sobre desenvolvimento de API REST e até o nosso próximo vídeo de dica.